gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje a gente vai terminar a parte de climas. A gente falou já de elementos e fatores climáticos, e nessa aula a gente vai falar dos climas do Brasil e também vou mostrar para vocês as massas de ar que passam pelo Brasil. Bom, primeiramente, por que no Brasil predominam os climas quentes e úmidos? Bom, por conta da atuação de massas de ar quente, nós temos a atuação de quatro massas de ar quente. No litoral, tem a atuação da corrente marítima quente, que é a corrente do Brasil. Uma densa cobertura vegetal vai contribuir para esse clima. A rica rede hidrográfica, a baixa e média altitude, porque lembra, quanto maior a altitude, vai ser menor a temperatura. Então, como o Brasil está localizado em baixas e médias altitudes, então vai ser menor a temperatura. Baixa latitude, porque o Brasil está próximo da linha do Equador. Então, quanto mais perto da linha do Equador, maior a temperatura, e quanto mais longe, menor a temperatura. Bom, e o benefício, a minha câmera está atrapalhando um pouco, mas acho que dá para ver. Os benefícios desse clima quente e úmido do Brasil. Primeiro, o turismo, por conta das praias, né? A gente pode até reclamar, às vezes, do calor insuportável, mas tem vezes que é um clima agradável e atrai os turistas por conta das praias. É bom para agropecuária, comércio de bares, por conta do calor, isso atrai os consumidores. E também serve, é importante, para a produção de energia, seria a usina hidrelétrica. E quais são os climas do Brasil? A gente tem seis. Eu não consigo diferenciar o nome dessas duas cores, que para mim são verdes, mas começando esse verde do norte do país, é o clima equatorial. A gente vai falar, vou dar as características de cada clima, mas só para vocês terem noção da localização. No norte, a gente tem a atuação do clima, a gente tem a predominância do clima equatorial. Esse verde que parece mais neon é o clima, por exemplo, ali em Recife. Esse do litoral é o clima tropical litorâneo. Em rosa é o clima tropical típico, localizado mais no centro do país. E em marrom, a gente tem a atuação do clima semiárido no Nordeste. Em roxo, o clima tropical de altitude. E em azul, no sul do país, o clima subtropical. Começando com o clima equatorial, que ele predomina no norte do país. É quente e úmido o ano todo, então tem altas temperaturas e tem muita chuva. Esse climograma, ele mostra nos meses do ano quanto que chove, quando chove mais, quando chove menos. No caso, em azul, mostra a precipitação, o tanto que chove nessa região. E essa linha vermelha é a temperatura. No caso, em azul está bem alto por conta que chove bastante no norte do país. E também a temperatura, que é em vermelho, está bem alta por conta que as temperaturas são muito altas no clima equatorial, no norte do país. Esqueci de falar que o índice pluviométrico é maior que 2.500 milímetros. No caso, índice pluviométrico é o tanto que chove. Próximo, clima tropical litorâneo, que predomina no litoral brasileiro. Ele sofre a ação da MTA, que é a massa tropical atlântica. Essa massa ela é quente e úmida, e então ela vai provocar chuvas. Quando essa massa de ar quente se encontra com um relevo, uma montanha, por exemplo, vai ocorrer a chuva.
Só que a predominância de chuva, a concentração de chuva vai ser no inverno, por conta das chuvas frontais entre a MPA e a MTA, que é a massa polar atlântica e massa tropical atlântica. Então, ocorre chuva por conta da MTA, mas também ocorre mais chuva no inverno, dá para ver no climograma, que nos meses, que durante o inverno, nos meses de inverno, em azul tá maior por conta que chove mais no inverno, que é as chuvas frontais, MPA, entre as massas de ar MPA e MTA. No caso, a MPA é fria e úmida, e a MTA é quente e úmida. Próximo é o clima tropical típico, que está localizado na porção central do Brasil. Possui duas estações bem definidas, um verão úmido e inverno seco. É quente durante todo o ano, mas o inverno não é rigoroso. O clima tropical de altitude é parecido com o clima tropical típico. Ambos têm o verão úmido e inverno seco, porém, o tropical de altitude predomina no sudeste e ele tem um inverno mais rigoroso. O tropical de altitude é mais frio. Então, nesse climograma dá para a gente ter noção como que é a temperatura e a precipitação, né? Quanto de chuva tem durante os meses do ano. Dá para ver que no inverno tem menos chuvas, por conta que o inverno é seco, e durante o verão é mais úmido, então vai ter uma maior precipitação durante o verão. O clima semiárido, que se localiza no sertão nordestino, então não vai ser que nem um deserto de tão quente e seco, porém tem altas temperaturas o ano todo. Ai, me desculpa, eu falei deserto quente e seco, sendo que a Antártida, por exemplo, também é um deserto. A definição de deserto, como eu já falei em outra aula, é quando tem uma alta amplitude térmica. A diferença entre a maior temperatura e a menor temperatura é muito grande. Então, essa é a definição. Então, o clima semiárido, então, localizado no sertão nordestino, tem altas temperaturas o ano todo e é escasso em chuvas. Aqui nós temos muitas interrupções de carros e tal, mas eu espero que vocês estejam focados aqui. Então, esse climograma, ele tá mostrando, dá para ver. É mais fácil de identificar esse climograma, que é do clima semiárido, por conta que dá para ver na linha vermelha que a temperatura é muito alta e em azul as chuvas são baixas. O clima subtropical, ele predomina no sul do país. Tem 4 estações bem definidas quanto à temperatura. É úmido o ano todo, podendo até nevar no Rio Grande do Sul. E como que acontece o que precisa para ter neve, né? As baixas temperaturas e também muita chuva. É úmido o ano todo por conta da atuação da massa polar atlântica. Ela é fria e úmida. E também é fácil identificar o clima subtropical no climograma, porque tem essa grande recaída na temperatura. Bom, agora quais são as massas de ar no Brasil? Durante o verão, a gente tem uma maior atuação de 4 massas de ar, que são quentes. E no inverno, tem essas massas de ar atuam menos por conta da massa polar atlântica, que vem do sul. Dá para vocês verem aqui. Bom, quais são as massas de ar quentes que atuam tanto no verão quanto no inverno? Só acabam atuando um pouco menos no inverno. Primeiro, a MEC, que é a massa equatorial continental, é quente e úmida. Ela atua aqui mais no norte e acaba influenciando no clima de outros estados. MTA, a massa tropical atlântica, que é quente e úmida aqui. E a MEA,
Não sei se a gente pode falar assim, MEC, MPA, MEA, que a MEA é a massa equatorial atlântica, aqui, que é quente e úmida, e agora a MTC, a massa tropical continental, ela é a única massa seca. A massa tropical continental é quente e seca, ela fica aqui. E durante o inverno, então, a gente tem a atuação da massa polar atlântica, que é fria e úmida. Então, todas as massas são úmidas, menos a MTC, massa tropical continental. Tem uma forma que eu mesma pensei para decorar essas massas. Pode não fazer muito sentido, não sei, mas eu consegui gravar dessa forma. Então, sabe Mac, Big Mac de McDonald's? Eu nem gosto, mas pensei nisso. Mac mata, porque não é uma comida industrializada. Eu pensei assim: Mac mata meia, tipo meia dúzia. Mac mata meia, mato C, mata pessoas. Não faz muito sentido, mas se você também conseguir gravar dessa forma, Mac mata meia, mato C, mata pessoas. Então é isso. Essa é a forma que eu encontrei para decorar as massas. E aí a gente tem outros climas que não estão presentes no Brasil, mas então, começando pelo clima árido. Presente no norte e sul da África, na Oceania. Bom, eu trouxe uma imagem aqui para mostrar. Predomina no norte e sul da África, na Oceania, no Oriente Médio. E também um pouco aqui nos Estados Unidos. As chuvas, o índice pluviométrico é abaixo de 300 milímetros cúbicos por ano. E essas regiões estão associadas às zonas de alta pressão. Lembra que a alta pressão, ela dispersa os ventos, né? Então, clima semiárido, clima árido é seco e tem poucas chuvas. Agora, o clima polar ou frio de montanha, ele vai estar no Ártico e Antártida, que são os dois polos do planeta Terra. Tem baixa umidade, baixíssimas temperaturas. Essa aqui é uma imagem. E é muito bonito, né? Mas a gente não consegue morar nesses lugares. Então, clima polar ártico, no Ártico e na Antártida. O clima temperado, a gente tem dois tipos. Temperado litorâneo e o temperado continental. O litorâneo, ele fica mais no nordeste dos Estados Unidos e o continental no interior da Europa e da Rússia. Caso vocês não saibam, a Rússia, na verdade, uma parte do seu país, do seu território, fica no continente europeu e uma outra parte, né, fica localizado na Ásia. Então, está em dois continentes a Rússia. Além de estar localizado em dois locais diferentes, né, qual é a diferença entre o temperado litorâneo e continental? Então, a localização nordeste dos Estados Unidos, interior da Europa e Rússia. E também, o litorâneo ele é mais úmido e continental é mais seco. Tem 4 estações bem definidas do clima polar ou frio de montanha. O verão é quente, no outono a temperatura já diminui, entra em declínio. O inverno é frio e na primavera a temperatura já começa a aumentar, em ascensão. E por último, essa é uma imagem do clima temperado. O clima mediterrâneo, que é o último, ele está presente no sul da Europa, norte da África, Califórnia, Santiago, no Chile, litoral sul da África. As duas possuem 2 estações bem definidas quanto à umidade. O verão é seco e o inverno é úmido. E essas são 2 imagens que são muito bonitas. E seria muito bom visitar um dia. Então, essa foi a última aula de clima. A gente viu os climas do Brasil.
Então, quais são os climas do Brasil? O clima equatorial, clima tropical típico, clima tropical de altitude, clima tropical litorâneo, clima semiárido, clima subtropical. E deem uma observada nesses climogramas. Às vezes você precisa identificar em alguns exercícios. E também as massas de ar. Se você conseguir gravar as massas de ar da forma que eu gravei, até vai ser melhor para você, ou se você encontrar uma outra forma de gravar. Então, lembra que o Brasil tem atuação de 5 massas de ar. Só que durante o verão, 4 massas de ar quente que mais atuam no território. Lembra que a única massa de ar seca é a MTC, Massa Tropical Continental. E aí, durante o inverno, né, tem uma maior atuação da MPA, que é a Massa Polar Atlântica, que é fria e úmida. Então, essa foi a aula. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu vou mandar, como sempre, a lista de exercícios que são de vestibulares. E é isso. Bons estudos.